E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, todos aí resguardados, né, na quarentena. A gente aqui também está. E eu estou tentando aqui, apesar do amadorismo, me desculpe o amadorismo, tentar aproveitar esse momento para falar um pouco com vocês, né, e conversar um pouco sobre a matéria, né, simplesmente pedindo para vocês lerem. E na aula passada eu deixei um texto para vocês lerem sobre República da Espada. Esse texto não abriu direito, deu algum problema, que eu não sei o que é ainda, mas eu coloquei lá no corpo do texto. Então eu me senti aí um pouquinho, né, com a necessidade de explicar um pouquinho essa matéria para vocês, né, o que foi o período republicano no Brasil. É um período muito importante da história, principalmente para o vestibular, né, para o Enem, essa época da República Velha, né, o período que é marcado pelo predomínio aí de um regime republicano no Brasil, que vai de 1889 a 1930. Né? Esse termo República Velha é um termo um tanto quanto ideológico, né? Pouco, às vezes as pessoas não usam, preferem termos mais neutros, como Primeira República, né? Porque República Velha é um termo que passou a ser empregado no Brasil a partir da Era Vargas, né? E é um termo pejorativo, né? Porque entende que nesse período houve, né, um regime republicano falho, né? Um regime republicano que não correspondia aos seus princípios básicos, né? Que a representação popular e a vontade do povo. Se república é coisa de todos, coisa pública, a República Velha é qualquer coisa, menos uma república, não é verdade? É, desculpa, para resolver esse problema, eu fiz aqui um pequeno quadrinho só para você lembrar que esse período vai de 1889 a 1930, mas ele é subdividido em República da Espada e República Oligárquica. Né? 1889 a 94, período dos dois primeiros presidentes, na verdade um presidente e um vice, né, que vão governar o Brasil, curiosamente dois militares, que não foram eleitos pelo voto direto, né, ou pelo voto popular, mas pelo Congresso Nacional. Por isso o nome República da Espada. Já a partir de 1894, com a ascensão do Prudente Moraes, o primeiro presidente civil eleito no Brasil, nós temos uma transição de presidentes que são quase todos civis, né, eleitos através do voto popular, mas através de um sistema eleitoral cheio de problemas, defeitos, né, por isso a gente denomina esse período de república oligárquica. Né? É bom sempre você lembrar dessa palavrinha aqui, né, essa palavrinha que é muito importante da história brasileira, a oligarquia, do grego oligoi, né, o governo de poucos, aqueles que, né, quando você tem um governo, quando você tem um tipo de regime político em que apenas um pequeno grupo de pessoas tem direito que a ampla maioria das pessoas não tem, eu não tenho mais uma sociedade de direitos, eu tenho uma sociedade de privilégios. Né? Nesse caso aqui, um dos maiores privilégios no Brasil era o direito ao voto. Portanto, poucas pessoas tinham esse direito. Daí a ideia de que existia uma oligarquia concentrada principalmente nos interesses do setor cafeeiro no Brasil, né, a oligarquia cafeeira, já que o café economicamente correspondia a mais de 70% da balança comercial brasileira. O estado de São Paulo, principalmente, né, dominava, né, a economia brasileira, e seus barões do café tinham amplos poderes no Brasil, certo? É o regime, portanto, disso. Mas engane-se quem pensa que a República Velha sempre foi um período de domínio oligárquico no Brasil. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho esse período. Na verdade, quando a gente estudar especificamente o período oligárquico no Brasil, nós vamos perceber como que um sistema político ele é institucionalizado no país. Né? Não é só voto, não é só representação, corrupção, nada disso. O que existe, na verdade, é um sistema integrado, que aqui eu chamei de mecanismos antidemocráticos. Né? A forma com que se impede que haja um sistema democrático no país. Então nós vamos estudar basicamente a política dos governadores, a política do café com leite e a política as práticas coroneiristas no Brasil. Né? São três esferas de poder que são bastante importantes para se entender a manutenção do mesmo grupo no poder durante muito tempo. Né?
Mas isso aqui, esses mecanismos, eles só foram implantados no Brasil a partir, principalmente do início do século XX, mais especificamente na época de um presidente chamado Campos Salles, que a gente vai ver mais à frente, que criou esses mecanismos. Antes disso, houve a necessidade do Brasil de se estabelecer, ou se estruturar o regime republicano, né? Daí a necessidade de se iniciar de uma forma controlada esse regime. É bom lembrar, quando a gente viu o Império, que o movimento republicano no Brasil ele tinha várias facetas, né? Ele tinha várias caras, alguns mais populares, né? Que entendiam que a República deveria nascer sobre os princípios da Revolução Francesa, do voto universal, né? Eram chamados jacobinos. E existiam aqueles mais conservadores, que entendiam que dar poder ao povo, entregar direito ao voto ao povo era muito arriscado. Então daí a necessidade de você controlar isso, né, transitoriamente. Já repararam que os regimes militares do Brasil eles sempre usam esse argumento, né, de que estamos preparando o caminho para o retorno à democracia, para a volta à democracia. E aqui está, na verdade, não um regime militar, mas próximo disso, o período chamado de República da Espada, né, aonde o governo desses dois indivíduos aqui, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, se estabelecendo. É bom sempre lembrar que Deodoro da Fonseca nunca foi um republicano. Até as vésperas da proclamação da República, ele era um monarquista convicto, participou do governo Dom Pedro II, nunca teve uma relação de grande proximidade com a República, ao contrário do Floriano, que já era parte daquele sistema mais radical, né, extremamente positivista, na mocidade militar no Brasil. Isso são figuras bastante diferentes uma das outras, né, uma da outra, mas que nesse momento vão compartilhar o poder político no Brasil, certo? Entre 1889, com a queda do Império, e 1891, durante os 2 primeiros anos da proclamação da República, Deodoro da Fonseca, então presidente em exercício do Brasil, governará de forma provisória, sem que haja ainda uma situação constitucional vigente. Portanto, esse período aqui, conhecido como governo provisório, é marcado principalmente pelos decretos presidenciais feitos até então pelo Deodoro da Fonseca. Aqui eu coloquei alguns, listei os principais aqui. A criação de uma Assembleia Constituinte, por exemplo, de 1890, onde você vê aqui pela imagem os deputados eleitos, né, pela Assembleia Constituinte, cercados de Marianes, né, as musas da República, em cima aqui com o grande livro da Constituição, né, entendendo isso como um grande avanço, a mudança dos símbolos nacionais, que passam a ser símbolos da República, né, a criação do Estado laico, né, a separação da Igreja do Estado. Essa é uma característica muito importante desse período, né, que resolve separar o que é Estado do que é a religião. O Brasil passa a ser oficialmente um país laico, né? Todas essas características, aqui além do banimento da família imperial, né, são características de decreto de Deodoro da Fonseca, né? Desse período também se destaca, e é sempre bom lembrar, o nosso primeiro plano econômico no Brasil, né? O governo de Deodoro da Fonseca, ainda sob o regime provisório, teve a participação de muitos intelectuais brasileiros, dentre eles esse cara que você está vendo aí, o Rui Barbosa, grande jurista brasileiro, que republicano ferrenho, e que entendia que para a República funcionar era necessário que houvesse uma grande mudança na forma com que o Brasil administrava a sua economia, e ele defendia abertamente um grande plano para se industrializar o país, né? Financiar, ajudar com créditos governamentais o setor industrial brasileiro que precisava de algum tipo de apoio para se institucionalizar no país. Daí essa política conhecida como política do encilhamento, né, que foi elaborada aí ainda quando Rui Barbosa ocupou o cargo de ministro da Fazenda do governo provisório, e se caracterizou pela criação de uma rede de créditos em grande quantidade que o governo disponibilizava a setores bancários privados com o objetivo de criar linhas de crédito amplas, né, em grande quantidade, sem muita regulamentação, para que esses setores pudessem captar esses recursos e implantar um sistema econômico no país, industrial no país.
Qual foi o grande resultado da política do ensinamento? Foi um grande problema, né? Porque quando você disponibiliza créditos em grande quantidade dentro do sistema financeiro, o primeiro resultado que a gente tem é a inflação, não é isso? O Brasil vai passar por um problema grave que passa a ser inflação. Além disso, muitos setores da sociedade acabavam contraindo esses créditos para especular financeiramente, né? Não para investir como deveria ser, mas para especular em bolsa de valores, né? Criação de empresas fantasmas com outros objetivos e finalidades. E no final das contas, o encilhamento acabou se tornando, né, um respingo de industrialização no Brasil. Poucos estados, apenas São Paulo um pouquinho, conseguiu um sucesso maior nessa política do Rui Barbosa, né? E politicamente é um período marcado pelo surgimento da Constituição de 1891. Né? Essa Constituição, primeira Constituição republicana no Brasil, foi promulgada por Deodoro da Fonseca em 1891, e aqui estão as principais ideias, as principais leis que estão, a Alessandra acabou de passar por aqui por trás, né? Passaram aqui a vigorar no Brasil. Um regime republicano de 3 poderes, tripartite, né? Executivo, legislativo, judiciário, fim do poder moderador, né? As províncias passam a se autodenominar estados, né? 20 estados e um Distrito Federal, portanto o sistema passa a ser federalista. Os estados tinham ampla autonomia de fazer algumas leis, de estabelecer algum tipo de legislação tributária, por isso o nome República dos Estados Unidos do Brasil, né, o nosso primeiro nome como república. A separação da igreja do Estado, criação do ensino público, tudo aquilo que a gente hoje denomina como público passa a ser reconhecido como fora do ambiente religioso. Secularização dos cemitérios, né, reconhecimento do casamento civil, certidão de nascimento, né? Mas o que é mais importante você lembrar é isso aqui que está, principalmente aqui no negrito, desse lado aqui, isso, né? Que é o novo Código Eleitoral Brasileiro, que passava a instituir o voto universal. Olha que coisa bonita. Todos os brasileiros agora tinham direito ao voto. Bastava, evidentemente, que fossem homens maiores de 21 anos e alfabetizados. O critério censitário caía por terra, não precisava mais comprovar renda, mas a alfabetização era uma forma bastante complicada de você estabelecer um direito no Brasil. O Brasil tinha uma população muito grande de analfabetos durante esse período. Portanto, quase todos os brasileiros, menos de 10% dos brasileiros tinham direito ao voto no Brasil. E o voto ainda assim era aberto, né? O que possibilitava manipulação, como nós vamos ver mais à frente, né? E a primeira eleição feita no Brasil foi em 1891, ela não foi feita por voto popular, foi feita pelo Congresso Nacional, onde 2 candidatos se apresentaram, o Marechal Deodoro da Fonseca, já presidente, né, e o seu opositor, o Prudente de Moraes, né, representante das oligarquias do café, né, que estavam aqui no país. E para a vice-presidência, Eduardo Vandenkolk e o Marechal Floriano Peixoto. É bom sempre lembrar que no período da República Velha, não existia a relação entre presidência e vice, ou seja, o sistema de coligação partidária. Presidente e vice-presidente eram chapas completamente diferentes, né? E o sistema, a eleição ocorreu nesse período com esse resultado aqui. O Marechal Deodoro da Fonseca obteve 129 votos, enquanto o Floriano Peixoto 153. Reparem que Floriano Peixoto teve mais votos que o próprio Deodoro da Fonseca nesse período, né? E a partir disso, né, o presidente Deodoro, que não está aqui como Deodoro, ele apareceu Floriano Peixoto aqui, meu Deus, né, começa o seu período como o primeiro presidente eleito constitucionalmente no Brasil, né? O seu governo foi marcado principalmente por uma série de conflitos entre o presidente e o Congresso Nacional. Qualquer relação com a atualidade é mera coincidência. Ou seja, o Congresso e o presidente não se entendiam, o presidente tinha um viés autoritário e achava que não tinha condições de governar seguindo protocolos do Congresso Nacional, e no dia 3 de novembro de 1891, um pouquinho insatisfeito com o controle legal feito pelo Congresso Nacional, resolveu fechar o Congresso e dar um golpe de Estado.
que só não foi bem sucedido porque a Marinha, então comandada pelo almirante Custódio de Mello, iniciou um levante, né, que, de certa forma, impediu o golpe militar. Reparem que há um conflito entre forças armadas, que a Marinha, que defendia a legalidade, a manutenção da Constituição, e os setores do Exército, que queriam maior aprofundamento autoritário no Brasil. Esse episódio, conhecido como a primeira revolta da Armada, foi caracterizado, foi o nosso primeiro grande evento, né, talvez, da história da República. Pressionado, Deodoro renuncia no dia 23 de novembro de 1891. Ou seja, ele governou apenas por alguns meses, não tinha completado sequer um ano como presidente constitucional no país. Quando o presidente renuncia, quem assume? O vice. Não é isso? E o vice é o Floriano. Agora sim, Floriano Peixoto, aqui bonitinho aparecendo, foi empossado presidente da República. No entanto, reparem só o que dizia o artigo 42 da Constituição, que acabava de nascer e assinado pelo próprio governo. Se no caso de vaga por qualquer causa da presidência ou vice-presidência não houverem ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição. Ou seja, a situação de Floriano era constitucionalmente irregular, porque se entendia que não havia passado 2 anos do período presidencial. O Floriano certamente não concordava com isso e achava que ele estava regular sim, porque isso não era determinado pelo período provisório, ou seja, ele entendia que o governo provisório valia para reconhecer esse período, apesar de manifestações feitas por generais, que achavam que o Floriano estava dando um golpe de Estado, assumindo irregularmente a presidência. Ele assumiu e, novamente, o almirante Custódio de Mello iniciou um levante armado. Esse, sim, conhecido como a Segunda Revolta da Armada, foi um episódio violentíssimo na história brasileira, onde, principalmente no sul do Brasil, setores do Exército e da Marinha se enfrentaram por um conflito político. Para garantir popularidade e apoio popular, Floriano Peixoto passou a adotar uma série de medidas populares, né? Reduzir preço de aluguel, controlava preço de carnes, né? Financiava sistema de construção de casas populares. Isso a gente chama de florianismo. É a nossa primeira experiência populista. Um presidente da República irregular no poder que, para se garantir no poder, vai buscar apoio no povo, tomando medidas populares. Conhece essa história? Eu nunca vi no Brasil. Ou não, né? Quem leu O Triste Fim de Policarpo Quaresma lembra bem o que foi o apoio popular que o Floriano teve nesse período. Ele recebeu um amplo apoio popular, né? E mesmo assim, ele terminou o seu mandato, terminou até 1894, apesar de todos os grandes problemas que ele viveu, ele concluiu o seu mandato e por um acordo onde ele reconhecia não mais disputar eleições ou apoiar um civil à presidência. Em 1894 é eleito então o Prudente de Moraes, que inicia o período civil na história brasileira, começando a República Oligárquica, certo? Mas isso aqui é um tema que eu vou fazer nas próximas aulas. Espero que tenha ajudado um pouquinho essa explicação. Vou mandar o PowerPoint para vocês. O texto está lá na primeira aula. E para aproveitar, mandei aí 5 exercíciozinhos na aula para vocês também darem uma lida e perceberem aí algumas questões de vestibular desse período, tá bom? É isso aí, galera. Se cuidem, né? Fiquem aí em casa e até a próxima. Um beijo para vocês.